Gente, como que vocês estão? Eu espero que esse vídeo encontre vocês muito bem. Aqui é a Rê de volta, sua indicadora profissional de livros. E no vídeo de hoje eu tô vindo aqui pra conversar com vocês sobre o Jardim Secreto, uma das minhas mais recentes leituras, que eu pedi opinião, né, de vocês lá no Instagram. O que vocês preferiam que eu fizesse, falasse pelo Instagram, falasse pelo YouTube. Várias pessoas pediram pra eu fazer uma resenha, então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre essa experiência de leitura. Antes, é claro, eu só quero te lembrar para deixar o curtir aqui embaixo, porque isso é muito importante para a divulgação do canal. Se você está chegando aqui agora por esse vídeo, aproveita, já se inscreve, ativa o sininho, que assim você fica por dentro de todas as próximas atualizações aqui do canal. Lembrando sempre que os links úteis ficam aqui embaixo, tanto o link de compra, quanto o link do nosso canal de novidades lá do Telegram, quanto também o link do projeto de apoio coletivo lá do Catarse, que foi inclusive no clube de leitura do nosso apoio coletivo do Catarse, que nós lemos em conjunto o Jardim Secreto e conversamos a respeito, trocamos figurinhas sobre essa experiência. Então se você quiser ler os próximos livros com a gente, será muito bem-vindo, muito bem-vindo. É só clicar no link que fica aqui embaixo e apoiar o canal lá no apoiozinho exclusivo de leitura coletiva. O Jardim Secreto é um clássico da literatura infanto-juvenil que foi publicado no ano de 1911, escrito pela autora, que eu preciso sempre ler porque o nome dela é difícil, gente, é Frances Hodgson Burnett. Deve ser uma dessas coisas aí que eu falei. Enfim, esse livro tem como protagonista a Mary, que é uma garotinha de 8 anos, se eu me lembro bem. O pai da Mary, ele tinha algum cargo no governo britânico da época, que eu não vou me lembrar agora qual que é exatamente, mas por conta desse cargo, ele e a família, né, no caso ele e a esposa, precisaram se mudar para a Índia, que foi uma colônia britânica por muitos anos. Logo no começo do livro a gente tem essas informações, a gente entende inclusive que a Mary nasceu na Índia, dentro desse lar super, digamos, fechado, no sentido de que a Mary não tinha muitas liberdades enquanto uma criança. Na verdade, ela foi inclusive muito rejeitada pela própria mãe, que não queria ter uma menininha. A mãe dela, que é descrita como uma mulher muito bonita, que fazia muito sucesso na sociedade britânica, mesmo dentro da colônia, né, dentro da Índia. Por conta desse desprezo da mãe, pela ocupação do pai o tempo todo trabalhando, a Mary cresceu muito solitária. Ela não tinha muita companhia, a não ser dos criados, né, que eram povos nativos da Índia. O único contato que ela tinha era com essas pessoas que estavam ali para servi-la e inclusive fazer absolutamente tudo por ela, como vestir, calçar, pentear, alimentar. Então muita coisa a Mary com 8 anos não sabe fazer, como por exemplo calçar os próprios sapatos, porque sempre teve alguém que estava ali fazendo isso para ela. Também logo no começo do livro a gente vai descobrir que uma epidemia de cólera, se eu me lembro bem, essa é a doença, vai devastar boa parte da região ali onde a Mary mora, vai acabar acometendo os pais dela e também vários outros moradores dessa casa, que eram inclusive ali os próprios empregados da casa. Num belo dia ela vai acordar, não vai ver movimento na casa, vai se ver totalmente sozinha e pouco tempo depois chegam a polícia, né, na casa e vão descobrir que ela estava ali dentro sozinha. Pouca gente tinha visto ela na vida, porque ela era realmente criada nesse ambiente super fechado e ela foi basicamente esquecida, porque as pessoas que sobreviveram a essa epidemia deram no pé, foram embora pra longe, fugiram da praga. É nesse momento que a Mary vai descobrir que ela tem um tio na Inglaterra, que é pra onde ela vai ser enviada, né, pra... não é bem uma chácara, é uma espécie de casa de campo, que é onde esse tio dela mora. Ele é tido como uma pessoa muito ranzinza, muito, sabe, de mal com a vida, corcunda, e que, enfim, né, não é muito agradável. Por sinal, a própria Mary não é uma criança agradável. No começo do livro, a gente encontra uma criança totalmente mal criada, muito arrogante, muito mal educada, que maltrata, inclusive, os empregados da casa, de chegar a bater, de agredir, né, criados ali da casa onde ela mora na Índia, né, que são nativos da Índia. E ela tem uma visão, inclusive, muito preconceituosa com relação a essas pessoas. E aqui a gente entende, inclusive, que na Mary a gente tem o espelho da sociedade da época com relação aos povos nativos, não só da Índia, mas de diversas outras colônias que a Inglaterra e outros países europeus colonizaram, né? Então eram realmente visões muito preconceituosas com relação a esses povos e felizmente, né, a gente consegue perceber que a sociedade evoluiu muito nesse sentido. Algumas pessoas ainda não, mas a sociedade como um todo hoje em dia encara esse tipo de situação com outros olhos, né? Inclusive foi uma das coisas que me incomodaram enquanto eu lia, mas ao mesmo tempo que eu
me incomodava com isso, eu também entendia que tinha a ver com a época e tinha a ver também com a criação da Mary. E eu vou explicar melhor um pouco mais pra frente sobre isso, né? Sobre como tem a ver com a criação. Porque quando ela chega, né, nessa casa de campo do tio, ela ainda, né, uma criança muito ranzinza, muito mal-humorada, mal encarada, inclusive vista como muito feinha, sabe? As pessoas olhavam pra ela e falavam que ela era uma criança muito feinha. Como pode uma menina tão esquisita ter nascido de uma mãe tão bonita, né? Porque a mãe dela era uma beldade, enfim. E acontece que com o passar do tempo, convivendo nessa região, né, de campos, de natureza, de contato mesmo com a natureza, de brincar ao ar livre, de explorar o lugar e conhecer mais sobre as pessoas do local, ela vai se tornando uma outra pessoa. Ela vai aprendendo um pouco mais sobre empatia, sobre saber tratar as outras pessoas, sejam elas suas iguais, sejam elas inferiores a você, né, socialmente falando aí dentro das escalas sociais da época. Enfim, ela vai realmente aprendendo mais a como se portar enquanto uma pessoa com sentimentos, que se importa com as outras pessoas, que nutre sentimentos pelas outras pessoas, porque são coisas que ela não tinha contato quando morava na Índia. Por ela viver sempre muito trancafiada, sempre muito isolada e sem ter convívio social, ela não aprendeu então a se desenvolver socialmente. E a gente vai vendo aqui como que o contato da Mary com o ar livre, com o ambiente natural, com outras crianças também, vai fazendo com que ela tenha uma outra visão de mundo, com que ela aprenda muito mais, se desenvolva muito mais enquanto criança, enquanto ser humano também. E aqui a gente tem, né, esse título do Jardim Secreto, porque justamente nessas explorações que a Mary vai fazer ali nos arredores dessa casa de campo, que tem vários jardins, ela vai encontrar um jardim secreto, que tem toda uma história ali envolvendo o tio dela, envolvendo o passado do tio dela. E em algum momento aqui do livro a gente vai também descobrir uma outra coisa, que é uma espécie de suspense que a autora traz para esse livro, porque a Mary passa ali em determinado momento da história, a ouvir um choro. Que muitas pessoas falam que não é choro, que é o barulho do vento, mas ela fica encucada com aquilo e a gente vai ficando encucada junto com ela. E a gente vai aí, né, com o passar do tempo, descobrindo mais sobre o que é esse choro, o que isso tem a ver com a história. Tem esse aspecto sombrio aí, né, com relação a essa casa que é muito gigante, com vários cômodos e também muitos lugares fechados, barulhos pela casa, essa questão desse choro. Então, eu acho que tem também essa pegadinha, assim, de um pouco do gótico dentro dessa casa, que de certa forma é até que não totalmente abandonada, mas tem muitos cômodos vazios e abandonados ali dentro. E tem também todo esse mistério aí envolvendo esse jardim secreto e envolvendo as descobertas da Mary. Esse foi um livro que ganhou a minha atenção desde o começo. Eu confesso que eu não tinha muita simpatia pela Mary no começo do livro, porque, como eu falei, ela era uma menina realmente muito mal educada, muito ranzinza, uma criança insuportável, digamos, que com o passar da leitura a gente vai percebendo que tudo que ela precisava, na verdade, era desenvolvimento, era convívio, era ter contato, sabe, com o meio externo, era brincar, era ser uma criança, sabe? Ser uma criança saudável, que faz atividades fora, que corre, que brinca, que tem contato com outras crianças, que aprende com outras vivências, porque aqui, inclusive, ela vai se aproximar de um garotinho que é irmão de uma das moças que trabalham na casa. E ele é o melhor personagem desse livro, ele é realmente uma criança fantástica. E com o contato com esses dois irmãos, ela vai aprender muito sobre generosidade, sobre você, sabe, se importar com as outras pessoas, porque ela conhece uma família muito pobre. Esses dois fazem parte de uma família de 14 pessoas, que tem muito pouco, né, recurso para sobreviver, para sustentar seus filhos, mas que ainda assim, mesmo tendo pouco, abre mão do pouco que tem, sabe, para poder fazer o bem pela Mary, para poder ajudar a Mary de certa forma, para ajudar ela a descobrir mais sobre o que é infância, sobre brincadeiras, enfim, é um livro que tem muitas mensagens super bonitas e que nessa edição belíssima, por sinal, da Dark Side, tem aqui um texto pós-fácil falando justamente sobre essa questão do racismo envolvendo, né, os povos nativos da Índia. E esse texto vai reforçar essa ideia que eu já comentei aqui no começo do vídeo, que é esse forte preconceito que as pessoas tinham, né, no passado com os nativos das colônias, e como também a gente vai ver aí com o passar da leitura que a Mary vai muitas vezes mudando de perspectiva sobre certos pontos de vista que ela tinha, que a gente vê que ela, né, nutria ali no começo do livro. Eu recomendo muito essa leitura, eu acho que é um livro super leve e muito gostosinho de ler quando você estiver precisando aí de uma leitura mais nessa pegada. Não é um livro de romance, né, é um livro infanto-juvenil, então eu acho que vai agradar a todo tipo de leitor.
Se você procura um livro leve, um livro que vai te tirar aí, né, do peso da vida, mas que não vai trazer uma história de romance, eu recomendo que você aposte nessa leitura que é maravilhosa. Bom, galera, esse era o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam, né, dessa recomendação, se você já leu ou se você tem vontade de ler O Jardim Secreto. Como eu falei, vai ficar aqui embaixo o link de compra desse livro, então se você quiser, tiver interesse, é só clicar no link que tá aqui embaixo. Vou finalizar o vídeo agradecendo aos apoiadores do canal. Gente, muito obrigada por todo o apoio de sempre, vocês são incríveis, muito obrigada. Eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande e até lá. Tchau!